Ação do Mauro Cid, algo que foi frequentemente vimos, Luísa, esse ponto de atenção em todas as defesas ali, com uma tentativa de desqualificar mesmo esse processo de delação, ainda deve ser esse o foco inicial nessa primeira etapa do julgamento, Luísa? Essa é a aposta? É sim, Tainá. A delação de Mauro Cid, ela teve esse assunto, né? Veio à tona e teve algumas novidades, né? Desde que foi recebida a denúncia em março deste ano até agora, né? Neste meio tempo, entre o recebimento da denúncia e o julgamento da ação penal que acontece a partir de amanhã na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente viu, por exemplo, Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, levar ao Supremo a informação de que ele havia sido o interlocutor de Mauro Cid naquelas mensagens que foram divulgadas pela revista Veja e que foram atribuídas a Cid como se ele estivesse usando um perfil da esposa, que seria da esposa, né? Um perfil ali que não seria o dele, mas ele estaria proibido de usar as redes sociais, enfim, toda aquela novela que a gente viu e que resultou, inclusive, na prisão preventiva de Marcelo Câmara em razão do que foi interpretado ali como uma iniciativa da defesa de Marcelo Câmara de manipular, de alguma maneira, a delação de Mauro Cid. E nessas mensagens que são atribuídas a Cid, teria levantado algumas dúvidas sobre em que medida o acordo de fato ele assinou o acordo voluntariamente, né? O princípio da voluntariedade, ele é um dos princípios que norteiam, né, a assinatura de um acordo de colaboração premiada, e se ficar comprovado que não houve essa voluntariedade, ou seja, que Cid teria assinado o acordo de delação com a Polícia Federal sob pressão, vamos dizer assim, esse acordo estaria passível, né, de ser anulado e ter as provas que foram colhidas a partir dessa delação anuladas também. Então, essa já foi uma preliminar que foi trazida pelas defesas na época dos investigados, né, dos denunciados, na ocasião do recebimento da denúncia, até foi a ocasião em que o ministro Luiz Fux apontou ali aquele primeiro sinal de divergência, né? Disse que Mauro Cid havia atualizado, digamos, a sua delação 8 ou 9 vezes, salvo engano, que ele via com bastante reserva esse fato, mas que deixaria para fazer uma análise mais aprofundada no momento do julgamento da ação penal. E esse momento chegou agora, nesta semana, né? Então, teve alguns desdobramentos da delação de Mauro Cid que chamam a atenção, né, e que mudaram um pouco a configuração desde o momento do recebimento da denúncia até agora o julgamento da ação penal. Além disso, as próprias alegações finais da Procuradoria-Geral da República nessa ação penal apontam ali, né, para que, no sentido de que a delação, ela está preservado ali o princípio da voluntariedade, não foi feita sob pressão, então se entende que não tem nenhum prejuízo às provas que foram coletadas, e várias provas, é preciso dizer que na avaliação da Procuradoria-Geral da República corroboram as falas de Cid, né? Então tem manuscritos, tem planilhas, tem uma série de documentos, conversas interceptadas que acabaram se mostrando provas independentes da delação premiada. Mas, de qualquer maneira, o PGR disse que Mauro Cid foi muitas vezes vago, genérico nos seus depoimentos, que apesar de estar ali sempre à disposição da justiça e sempre compareceu quando chamado para prestar esclarecimentos, ele teve um comportamento ali que não foi o ideal, digamos assim, por parte de uma pessoa que se dispõe a colaborar com a justiça em troca de benefícios. E aí o próprio procurador-geral defende que os benefícios a serem dados a Mauro Cid em razão da sua delação premiada sejam fixados no mínimo possível, né? Então isso também trouxe ali, né, alguma esperança para as defesas dos réus de que esse assunto possa ser mais aprofundado agora no julgamento da ação penal. Só para concluir, depois das sustentações orais de todas as partes, os ministros devem julgar primeiramente só essas preliminares. Então, competência do plenário ou da turma e a delação de Mauro Cid, por exemplo. Não tem muita perspectiva, Tainá e Uribe, de que a delação seja anulada ou algo assim. Mas esse é um debate que a gente vai ver, sem dúvida, acontecer com mais profundidade a partir de amanhã.